O assunto do vídeo de hoje pode parecer uma relíquia histórica, mas ainda afeta milhões todos os anos. Casamento infantil. Infelizmente, isso tem sido uma característica de muitas culturas e pessoas ao longo da história, causando muito dano. No vídeo de hoje, vamos analisar por que isso acontece, exemplos históricos e por que essa prática perturbadora persiste até os dias de hoje. Talvez seja útil começar com uma definição de casamento infantil. Isso é definido como um casamento ou união formal ou informal, onde pelo menos uma pessoa tem menos de 18 anos. O formal se refere a um casamento legalmente reconhecido, enquanto o informal pode ser uma união reconhecida cultural ou religiosamente, mas não reconhecida pelo Estado. O casamento infantil geralmente está associado à puberdade da menina ou menino, considerada como o início da vida adulta. A decisão sobre o casamento da criança geralmente ficava a cargo dos pais, com pouca ou nenhuma participação dela. Esses casamentos também seriam forçados às crianças após a menina engravidar, seja para encobrir um abuso, evitar vergonha ou evitar desonra para a família. Ao longo da história, diversos motivos levaram à realização de casamentos infantil. Quando a expectativa de vida era menor, casamentos de adolescentes eram vistos como mais aceitáveis do que são hoje. As altas taxas de mortalidade infantil exigiam o nascimento de muitas crianças, resultando em mães mais jovens. Para muitos vivendo na pobreza, casamentos infantis eram uma maneira de passar a responsabilidade de alimentar outra boca. Casamentos infantis também eram usados para controlar a sexualidade feminina e assegurar a virgindade pré-nupcial. Esses casamentos poderiam ser arranjados por pais que buscavam construir alianças ou relações com outra família. Isso era particularmente o caso entre casas reais e nobres, ansiosas para manter a paz ou construir alianças. O rei Henrique VIII da Inglaterra tinha 17 anos quando se casou com sua primeira esposa, Catarina de Aragão, aos 15 anos de idade. Existem até exemplos mais perturbadores de casamentos infantis incestuosos, como os casamentos entre o rei Filipe IV da Espanha, de 41 anos, e sua sobrinha de 14 anos, Mariana da Áustria. Seu filho, Carlos II da Espanha, sofreria muito com a consanguinidade familiar. O casamento infantil traz impactos profundos e duradouros. Um dos perigos mais óbvios é para a saúde das jovens noivas. Meninas que se casam antes dos 18 anos são mais propensas a engravidar. Isso, por sua vez, leva a um aumento dos riscos de complicações durante a gravidez e o parto. Devido ao desenvolvimento corporal incompleto, as noivas infantis apresentam altas taxas de mortalidade materna e infantil. Seus corpos muitas vezes não estão fisicamente maduros o suficiente para suportar os desafios da gravidez e do parto, tornando o parto uma experiência que ameaça a vida. Esses casamentos também expõem a criança a um alto risco de violência doméstica, abuso e exploração. Muito frequentemente, jovens noivas se encontram em casamentos com homens muito mais velhos, onde o desequilíbrio de poder as deixa com pouca ou nenhuma autonomia. O impacto psicológico pode ser devastador, levando a problemas como depressão, ansiedade e sentimentos de isolamento. Esses resultados negativos são agravados pelo fato de que muitas noivas infantis são afastadas de seus grupos de pares, família e suas redes de apoio. Mesmo que tais meninas consigam se libertar, elas enfrentarão dificuldades, muitas vezes sem habilidades fora de casa, sem educação e com poucas perspectivas de emprego. Uma grande consequência é a interrupção da educação. O casamento frequentemente marca o fim da educação formal de uma menina, limitando suas oportunidades futuras e perpetuando ciclos de pobreza e dependência de seu cônjuge adulto. Quanto aos meninos, eles podem ser esperados para assumir o papel de provedor para sua nova família, em uma idade muito jovem, novamente abandonando sua educação para entrar no mercado de trabalho.
Embora os casamentos infantis apresentem perigos e danos evidentes, eles ainda são legais em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Tão muitos quanto 12 milhões de crianças se casam a cada ano. Para colocar isso em uma estatística chocante, é uma criança a cada 3 segundos. Ou 90 crianças se casaram enquanto você estava assistindo a este vídeo. Em casos extremos, como no Níger, 75% das meninas se casam antes dos 18 anos e 25% antes dos 15. No Níger, a desigualdade de gênero, leis fracas e casamentos forçados para esconder gravidezes desonrosas contribuem para a alta taxa de casamento infantil. Mas a pobreza também tem um papel crucial na realização desses matrimônios. O Níger é um dos países mais pobres do mundo inteiro, com mais de 80% de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Dotes e a transferência de responsabilidades de cuidado para outro são frequentemente fatores-chave nas altas taxas de casamento infantil. Outro grupo étnico com altas taxas de casamento infantil é o povo romani. Em alguns países, metade das meninas romani se casa antes dos 18 anos, a maioria aos 15 ou 16 anos. Muitas crianças romani não possuem documentos oficiais, como certidões de nascimento, o que significa que elas perdem proteções e direitos. Pressões sociais e religiosas também podem impor casamentos infantis. No Paquistão, uma prática cultural chamada Vani leva crianças ao casamento. Disputas entre famílias são resolvidas pela parte lesada recebendo como compensação uma criança, que, na maioria das vezes, se torna uma noiva. Embora essa prática tenha sido proibida, ela ainda persiste nas áreas rurais. Doutrinas e interpretações religiosas também se concentram em saber se a criança atingiu a puberdade como um sinal de que ela está ou não apta para se casar. As doutrinas das religiões cristã, judaica, islâmica e hindu se concentram na capacidade de uma criança de engravidar como um sinal de que ela está pronta para se casar. Mas isso só explica parcialmente a persistência dos casamentos infantis até os dias atuais. O casamento infantil ainda é legalizado em muitos estados americanos. Entre os anos de 2000 e 2018, mais de 300 mil crianças foram legalmente casadas nos Estados Unidos da América. Cerca de 80% desses casamentos envolviam meninas jovens se casando com homens adultos. Um exemplo muito perturbador chamou a atenção nacional, que foi o casamento de Eunice Winstead. No ano de 1937, Eunice tinha apenas 9 anos de idade quando se casou com Charles Jones. Charles tinha 24 anos. O casal, que eram vizinhos, casou-se em segredo, e embora os pais de Eunice inicialmente pensassem que ela era muito jovem para se casar, eles eventualmente aprovaram. Embora isso não fosse muito fora do comum para a família, considerando que a mãe de Eunice se casou aos 16 anos e sua irmã se casou com apenas 13 anos. Eunice foi logo retirada da escola pelo marido e, quando tinha apenas 14 anos, deu à luz ao primeiro de seus 7 filhos. O casal permaneceu casado por 66 anos. Embora muitos estados tenham uma idade mínima para casamento, existem exceções. Crianças podem se casar se tiverem o consentimento dos pais ou judicial. Até o momento, em 2025, o casamento infantil ainda é legal em 36 estados. Apenas 14 estados promulgaram leis estabelecendo a idade mínima para casar em 18 anos, sem exceções disponíveis. Mas 4 estados não têm idade mínima para casamento, onde exceções são usadas. Em alguns estados, crianças podem se casar legalmente em uma idade mais cedo do que podem consentir legalmente ao sexo. Isso significa que as leis criadas para proteger crianças se misturam com leis que permitem o casamento infantil com adultos, possibilitando brechas legais para atos que seriam considerados crimes. Em vários países, não há idade mínima legal para o casamento, permitindo a continuidade da prática.
A partir do início de 2025, mais da metade de todos os países permite o casamento infantil com o consentimento dos pais ou judicial. O site Girls Not Brides possui um mapa ativo do mundo, onde você pode ver partes do mundo onde o casamento infantil é mais endêmico. Em uma nota mais positiva, houve recentes reformas legais em países como Serra Leoa, Colômbia e Belize. Eles definiram a idade legal para o casamento em 18 anos, sem exceções. O Reino Unido aprovou uma lei em 2022, proibindo o casamento infantil ao remover as exceções parentais. Ativistas nos Estados Unidos da América pressionam estados para remover isenções parentais e aumentar a idade mínima para casamento. As tendências atuais também mostram alguma promessa. Uma década atrás, 1 em cada 4 jovens mulheres de 20 a 24 anos se casaram quando tinham menos de 18 anos. Esse número desde então diminuiu para 1 em cada 5 meninas e 1 em cada 30 meninos. Existem várias organizações e esforços para reduzir as taxas de casamento infantil. Grupos, como a Coalizão Meninas Não Noivas, que é composta por mais de 1.400 organizações em todo o mundo, trabalham para acabar com a prática através de advocacia, pesquisa e programas comunitários. Em 2016, a Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou seu programa para acabar com o casamento infantil, focando em dar às crianças escolha e autonomia. Focar na educação das crianças e pais e no aumento do apoio econômico tem mostrado melhorias. Mas, tragicamente, em seu ritmo atual, levará mais 300 anos para eliminar o casamento infantil. A prática é uma questão profundamente enraizada, influenciada por fatores históricos, culturais e econômicos, e tragicamente persiste e continua a prejudicar milhões de crianças em todo o mundo. Com reformas educacionais e legais, o casamento infantil pode um dia se tornar coisa do passado, e esse dia precisa chegar logo. Mas é vital lembrar que isso permanece em todas as partes do mundo. Espera-se que toda menina e menino possam crescer livres da ameaça de casamento precoce e com a autonomia para escolher o próprio